Vamos lá. Nesse vídeo, eu quero conversar com vocês sobre um assunto bastante polêmico. Fazer ou não resumos, né? Se você for buscar na internet formas eficientes de estudar para concurso, você vai encontrar pessoas falando que é para fazer resumo, que resumo é muito importante, e vai encontrar outras pessoas desestimulando essa prática aí, tá bom? Eu estou nesse segundo grupo, mas diferente do que a maioria das pessoas faz por aí, que é simplesmente falar faz isso ou não faz isso, sem explicar o motivo, né? Eu vou trazer aqui para você razões lógicas para você entender por que fazer resumos não é a estratégia mais eficiente de estudo se você quer realmente ser aprovado em um concurso público. Então vamos lá, né? Quando a gente está fazendo o resumo, normalmente as pessoas estão pensando aí na forma de estudo ativo, tá? Se você está estudando para concurso e se você ainda não entende bem qual é a diferença entre estudo ativo e estudo passivo, eu vou explicar para você agora. O estudo passivo é aquele estudo tradicional, é aquele estudo que vem de fora para dentro. Então, é quando você está, por exemplo, assistindo videoaula, é quando você está, por exemplo, lendo um PDF, lendo um livro, né? A informação, ela está vindo de fora para dentro. Esse estudo, ele é menos eficiente do que o estudo ativo. O que é o estudo ativo? O estudo ativo é aquele que vem de dentro para fora, ou seja, eu parto de uma informação que eu já tenho, eu recupero essa informação, eu trago essa informação para a memória de trabalho e aí eu vou processar essa informação, eu vou trazer mais detalhes, eu vou tentar linkar com outros conhecimentos, eu vou revisar aquele conteúdo, mas partindo de um conhecimento que eu já tenho. O estudo ativo, ele é muito mais eficiente. Mas se você conseguiu entender exatamente a diferença entre eles, você deve ter percebido que, embora o estudo ativo ele seja, sim, mais eficiente, não é possível fazer só estudo ativo. Por quê? Porque para eu ter estudo ativo, eu preciso já ter visto aquele conteúdo de alguma forma. Porque se eu vou partir de informações que eu já tenho, eu preciso já ter assimilado essas informações de uma forma passiva. Então, o primeiro estudo de um conteúdo, de um assunto, de uma matéria, ele sempre vai ser um estudo passivo. E aí a gente tem a questão do resumo. E aí, às vezes, eu ouço muita gente falando: Porque fazer resumo é uma forma de estudo ativo. será mesmo? E é aí que as pessoas cometem o maior dos erros. Existem sim resumos que são formas de estudo ativo, mas não é esse resumo que a maioria das pessoas faz. Como que é o resumo que a maioria das pessoas faz? É aquele que você está ou assistindo uma videoaula, ou lendo um PDF, lendo um livro, e aí você pega um papel e você vai escrevendo, você vai transcrevendo partes daquele texto, seja com as suas palavras, seja na forma de um mapa mental, seja fazendo um diagrama, seja um resumo por tópicos. Mas você vai consultando o material e aí sim você vai sintetizando aquele material. Esse resumo, ele também é uma forma de estudo passivo. Por quê? Porque a informação continua vindo de fora para dentro. Ju, qual é a forma de resumo que é uma forma de estudo ativo? É aquele resumo que você faz depois de já ter estudado um conteúdo. Como assim? Imagina que você vai estudar agora teoria da Constituição. E aí você vai ou assistir videoaulas ou fazer uma leitura de PDF, você vai estudar esse assunto, e aí 1, 2, 3 dias depois, você vai sentar e você vai escrever da sua cabeça tudo que você lembra daquele assunto. Aí sim é um estudo ativo. Por quê? Porque a informação ela está vindo de dentro para fora. É uma informação que eu estou recuperando. Percebeu a diferença? Me conta.
Quando você estuda por resumos, quando você faz resumos, qual é o tipo de resumo que você está usando aí? Eu aposto um chocolate, que é o primeiro resumo que eu expliquei, que é o resumo que é considerado estudo passivo. E esse resumo, ele não tem diferença em termos de eficácia praticamente nenhuma de grifar o material. Quando você grifa o material, o objetivo não é você aprender mais. Ninguém aprende mais porque está grifando. O objetivo do grifo não é esse. O objetivo do grifo é simplesmente marcar aqueles trechos, aquelas partes que são mais importantes, para onde eu vou voltar na hora que eu for fazer as minhas revisões. Grifar o material não é um método de estudo. Grifar o material é simplesmente uma forma rápida, fácil, de selecionar um material que depois eu vou usar para minha revisão. Quando você escreve o resumo, você está fazendo a mesma coisa. Você simplesmente está pensando daquele material, seja um texto, seja uma videoaula, aquelas partes mais importantes que depois você vai usar como material de revisão. Mas é óbvio que a gente economiza muito mais tempo grifando do que fazendo resumo. Fazer resumo demora demais. Eu conheço um monte de gente que perde um tempão fazendo resumos lindos, super coloridos, com aquelas letras bonitas, toda bordada lá, cheio de desenho, e depois o aluno não tem nem tempo de ler aquele resumo durante as revisões. Qual é o objetivo desse resumo? Nenhum. Ju, e se eu quiser fazer, então, o resumo ativo que você explicou, vale a pena? Valer até vale, mas a gente tem formas mais rápidas e mais eficientes de fazer estudo ativo, que é a resolução de questões. A resolução de questões também é uma forma de recuperar uma informação que já foi armazenada previamente. Quais são as vantagens? É muito mais rápido, né? Enquanto eu faço o resumo de um tópico, eu resolvo ali umas 20, 30 questões daquele tópico. Sem contar que quando eu priorizo a resolução de questões, eu já estou identificando daquele assunto, daquele tópico que foi estudado, quais são os pontos mais importantes, quais são os pontos que as bancas gostam mais de cobrar, para onde eu preciso direcionar mais a minha atenção. E dessa forma, o meu estudo ele fica muito mais eficiente. Então, se você quer ser aprovado mais rápido no concurso dos seus sonhos, se você não está disposto a ficar perdendo tempo e energia nesse processo, pare agora de fazer resumos. Ju, quer dizer então que eu nunca vou fazer resumo? Calma, né? Também não é assim. Existem algumas situações em que o resumo pode sim ser muito bem-vindo. E eu vou te explicar quais são elas agora, tá? Via de regra, o que a gente vai usar como material de revisão? A gente pode usar os grifos, a gente pode usar materiais resumidos, como passo estratégico, como mapas mentais, como outros resumos que são oferecidos por aí, tá? Você só precisa ter certeza que esse material, ele é um material atualizado e ele é um material específico para o seu concurso, para não correr o risco de você estudar coisa de mais ou coisa de menos, tá? Mas você pode sim usar esses materiais como ponto de partida nas suas revisões. Agora, existem algumas situações em que o resumo ele pode ser usado. E eu vou te dar alguns exemplos dessas situações, tá? O primeiro delas é quando a gente está falando de fórmulas, tá? Se você precisa decorar fórmulas para fazer essa prova, é muito interessante que você tenha essas fórmulas escritas em um papel. Por quê? Porque não vai bastar você só ler a fórmula quando for revisar ali o PDF a cada um mês, por exemplo, né? A gente vai precisar ter um contato mais frequente. Então, a gente vai resolvendo questões, é uma forma de memorizar essas fórmulas, mas a gente vai precisar também, ali, faltando um mês, 15 dias para a prova, fazer um processo mais ativo de memorização, tá? Ficar lendo ali, repetindo mesmo aquelas fórmulas. Então, eu recomendo, eu gostava muito de fazer o seguinte, eu pegava uma folha A4, eu não tenho uma folha A4 agora, tá? Mas assim, imagina que isso aqui fosse uma folha A4 daquelas em branco, tá? Eu gostava muito de dobrar elas assim, ó, tá? Nesse sentido. E aí escrever as fórmulas de um lado e do outro, tá? Isso sempre funcionou muito bem para mim.
E aí você vai escrevendo ali todas as fórmulas separadas por matéria. Então, fórmulas de matemática, fórmulas de economia, fórmulas de matemática financeira, de estatística. Vai escrevendo as fórmulas separadinhas, usando cores, identificando o que é cada variável, para que você consiga depois, quando chegar ali na reta final, fazer um processo de memorização mais ativo dessas fórmulas. Uma outra coisa que eu recomendo fortemente são aqueles pontos em que a gente precisa decorar mais, sabe? Por exemplo, prazos, competências. Se você tem muita dificuldade, por exemplo, naquela parte dos remédios constitucionais, né? E aí, o que as questões costumam cobrar? Qual que é a diferença ali entre mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data, ação popular? Aí quer saber o que é gratuito, o que não é gratuito, o que precisa ser impetrado pelo advogado, que tipo de direito que é resguardado, quem que é o polo ativo e o polo passivo, sabe? É quase como se fosse uma comparação entre os diferentes remédios constitucionais. Eu testei várias fórmulas para estudar isso. E, para mim, o que melhor funcionou foi realmente fazer uma tabela. Então, eu pegava ali uma folha A4, né, no sentido ali de paisagem mesmo, né, aquela folha deitada, fazia ali algumas colunas, 5 colunas, e aí colocava os remédios ali com as características principais deles. Por quê? Porque, normalmente, o que as bancas fazem? Elas colocam colocam uma situação e perguntam qual que é o remédio que vai resguardar aquele direito. Ou, por exemplo, pergunta se o habeas data pode ser impetrado, sei lá, contra uma determinada autoridade, sabe? E aí você precisa, às vezes elas misturam as coisas de 2 ou mais remédios constitucionais. Então, nesse caso, o estudo, ele precisa ser um estudo comparativo, em que eu estou o tempo todo comparando o que é mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data, ação popular. E aí ter eles ali elencados, um do ladinho do outro, comparando as características, isso facilita bastante o processo de memorização. Um outro exemplo, quando você precisa decorar as competências do STF e do STJ. Também é legal fazer uma tabela separando ali, colocando o que é competência do STF de uma cor, o que é competência do STJ de outra, e aí você vai comparando essas duas, tá? Então, existem sim alguns pontos da matéria em que um resumo ele é muito bem-vindo, mas são poucos. O que a gente não pode é extrapolar isso, é querer sair fazendo resumo de tudo, porque você vai demorar muito tempo sem ter um ganho realmente relevante de eficiência nesse processo. Então, se você quer passar mais rápido, deixa o resumo de lado, coloca esse resumo só para aquelas situações que realmente forem muito necessárias, que você já percebeu que é um assunto muito importante e que você não está conseguindo memorizar de outra forma. Aí sim a gente lança a mão do resumo como uma forma ali de facilitar esse processo de aprendizagem e memorização. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!